Olha só, vamos falar agora de eleições. Amanhã a gente inicia mais uma série de entrevistas aqui no programa com candidatos. Desta vez, candidatos à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Aqui a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, aqui próximo a Caruaru, nós vamos trazer aqui os candidatos à Prefeitura daquela cidade. Vamos mostrar, inclusive, os desafios que o futuro gestor da cidade vai enfrentar. Preparamos uma matéria sobre esse tema e a Renata Araújo e o Dom Menezes é que mostram pra gente agora. Coloca na tela, vamos conferir. 110 mil habitantes. Essa é a população estimada atualmente de Santa Cruz do Capibaribe, de acordo com o IBGE. Uma das cidades que mais cresce em Pernambuco, principalmente por causa da expansão econômica proveniente da produção têxtil, já que a cidade é integrante do polo de confecção do Agreste. Um número que aumenta constantemente por causa da população flutuante, que vem em busca de serviços ou produtos. Pessoas que não são só de outros estados, mas também de lugares próximos. E esse crescimento populacional acaba sendo um desafio para a gestão municipal, pois o não planejamento pode trazer problemas, principalmente na questão da mobilidade urbana. Para se ter uma noção, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, caso uma pessoa queira se deslocar de um bairro para o outro, precisa ter veículo próprio ou optar por mototáxi ou táxi, já que não existe transporte público coletivo. Eu moro longe, lá perto de Santo Agostinho, então sempre dependendo de moto, inclusive vou pegar uma agora. É a pior cidade assim da parte de transporte que a gente não tem. Uma cidade como Santa Cruz não tem transporte pra gente. A gente depende de moto ou táxi só. Aí eu acho horrível. E principalmente a gente que tem criança pequena. Pra sair tá sendo horrível, porque os motoqueiros não querem andar mais com as crianças. Aí fica difícil. Aí é complicado, muito complicado. Como Caruaru, Recife, a gente entra no ônibus, vai pra onde a gente quer, né? E aqui nunca teve, minha filha, porque faz muito tempo que eu moro aqui, viu? Já deveria ter, então, né? Há muito tempo. Para este arquiteto e urbanista, a extensão territorial e a população crescente de Santa Cruz demandam de um transporte público, algo que precisa ser pensado pelos órgãos, principalmente porque a falta dele traz consequências para a própria cidade e os habitantes dela. Todo município que tem uma economia dinâmica, como Santa Cruz, por exemplo, demandam um sistema de transporte público, porque as pessoas precisam se locomover de um canto a outro. E a maneira mais barata, mais módica e mais segura de fazer isso é através de uma rede municipal de transporte público. Ainda mais como Santa Cruz, numa cidade como Santa Cruz, que tem, por exemplo, São Domingos, que é de outra cidade, Brejo, e Pão de Açúcar, que é de Taquaritinga, que são umbilicalmente ligadas a Santa Cruz, que se interligam diariamente com Santa Cruz. Então essa geração de fluxos, essa demanda por se locomover, tem que ser atendida por um sistema municipal de transporte. Santa Cruz também recebe semanalmente mais de 50 mil pessoas por conta do polo de confecção. Então, uma cidade que não tem um sistema de transporte planejado tem um aumento muito grande no fluxo de tráfego, né, atrapalhando a vida do cidadão. Tem um aumento de acidentes, porque se você não valoriza o transporte público, que é mais seguro, você está dando ênfase a um transporte quase que individual, o transporte particular. E, por exemplo, sistemas alternativos de transporte, como a mototáxi, a lotação. E as pessoas estão muito mais sujeitas a acidentes nesse tipo de transporte do que num ônibus ou no sistema público de transporte. Por toda Santa Cruz do Capibaribe, não é muito difícil encontrar lojas de roupas, facções, fabricos e empresas têxteis. Afinal, a cidade é a maior produtora de confecções de Pernambuco e uma das maiores do país. Só o Moda Center, por onde escoa boa parte da produção das peças, são mais de 10 mil pontos de vendas entre boxes e lojas. Um número alto de estabelecimentos
consequentemente, de peças que são comercializadas por aqui. No entanto, apesar da importância para o desenvolvimento econômico, contratar mão de obra qualificada tem sido um desafio para os empreendedores do setor. Placas com ofertas de emprego para costureiras têm ficado cada vez mais expostas e a alternativa para muitos é contratar pessoas de outras cidades. Por conta disso, dessa alta demanda, realmente a cidade ficou sem mão de obra qualificada. E, consequentemente, as empresas estão sentindo essa deficiência em contratar profissionais, porque todo mundo está contratando. Não é só a nossa empresa, mas outras empresas estão contratando. E também outros empreendimentos que estão vindo para a nossa cidade. Então, isso fez com que a nossa mão de obra de Santa Cruz do Capibaribe realmente ficasse bem escassa. Desde o início da pandemia do coronavírus, a questão sanitária tem ficado cada vez mais em evidência na sociedade, assim como a necessidade de investimentos para essa área. Inclusive, a saúde pública se torna um grande desafio para as próximas gestões das mais diversas cidades, e aqui em Santa Cruz não é diferente. Para se ter uma ideia, Santa Cruz já registrou diversos problemas sanitários. A TV Jornal mostrou nos telejornais várias reportagens sobre isso. Em fevereiro de 2019, destacamos a recomendação feita pelo Ministério Público de Pernambuco, solicitando que a Prefeitura promovesse melhorias em uma unidade de pronto atendimento. Além disso, também exibimos o ano passado denúncias de possíveis negligências, greve dos enfermeiros da cidade que cobravam melhorias salariais e estruturais nas unidades hospitalares. Problemas que, segundo o Conselho Municipal de Saúde, são antigos, frequentes e precisam ser mudados. Os cidadãos, os usuários da saúde, do sistema público de saúde, eles enfrentam diariamente vários problemas, como falta de medicamentos, de outros insumos. Em unidades básicas chega a faltar coisas básicas como preservativos, como materiais para curativos, coisas que não deveriam faltar, acabam faltando. Os medicamentos de uso contínuo para pessoas com problemas de hipertensão e diabetes acabam faltando muitas vezes. E a gente tem uma dificuldade também com as instalações das unidades básicas de saúde, que muitas vezes funcionam em local alugado, sem as devidas condições de funcionamento, em pequenas casas que não foram construídas para este fim, pequenas, quentes, sem uma climatização, salas de vacina que funcionam em locais inadequados, que deveriam ser climatizados e muitas vezes não são. Então, diante de diversos pontos estruturais, como mobilidade, saúde e empregabilidade, administrar uma cidade como Santa Cruz do Capibaribe demanda um compromisso efetivo com o desenvolvimento social, cultural e econômico. Aí então os desafios que o próximo gestor de Santa Cruz do Capibaribe terá que enfrentar e buscar resolvê-los, né? Interessante, uma cidade com 110 mil habitantes não dispõe de um serviço de transporte público, infelizmente, né? E aí a população reclama e reclama com razão. Santa Cruz do Capibaribe é assim, lá não existe ônibus, né? De circular dentro da cidade, transportando as pessoas de um bairro até o outro. E aí fica realmente bem difícil, bem complicado.